Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num dos tópicos mais profundos e centrais da fé cristã, a cristologia. Basicamente, a gente vai tentar entender a pessoa de Jesus. Como é que pode alguém ser, ao mesmo tempo, totalmente Deus e totalmente humano? Vamos lá? E a gente já começa com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que uma pessoa consegue ser 100% Deus e 100% humana? Parece um nó na cabeça. E olha, essa é a questão que está no centro da teologia cristã, tipo, 2000 anos. É exatamente esse nó que a gente vai tentar desatar hoje. Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai olhar para a divindade completa de Cristo. Depois, para a humanidade completa dele. Aí, a gente vai ver como a teologia junta essas duas coisas. E para fechar, vamos entender por que, no fim das contas, tudo isso importa tanto. Fechado? Beleza, então. Vamos começar pela primeira parte do quebra-cabeça. A divindade total de Cristo. O que a Bíblia realmente fala sobre isso? A gente vai ver que a base para essa ideia é bem forte. As evidências apontam que ele tinha características e uma natureza que eram do próprio Deus. Olha só, as evidências nas escrituras são bem organizadinhas, dá para agrupar em 3 pontos principais. Primeiro, os nomes. Jesus é chamado de Deus e Senhor. Para quem entende o Antigo Testamento, sabe que esses títulos eram intocáveis, exclusivos de Deus. Era algo muito forte. Segundo ponto, os atributos dele. Coisas como ser eterno, estar em todo lugar, saber de tudo. Isso não é característica de um ser humano comum, né? São atributos divinos. E por último, as ações. Perdoar pecados, por exemplo. Isso, na cultura da época, era algo que só Deus podia fazer. E Jesus fazia. Ok, agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado. A humanidade total de Cristo. Porque veja bem, não adiantava ele ser só Deus. Para ser o que a teologia chama de mediador perfeito, ele precisava ser gente como a gente. A ideia é que ele foi humano em absolutamente tudo, com uma única exceção, o pecado. E a Bíblia não esconde isso, pelo contrário, os relatos são muito pé no chão. Ele nasceu como qualquer bebê, ele cresceu, aprendeu, teve uma infância e adolescência. E as limitações? Eram bem reais. Sentiu fome, sede, um cansaço de não aguentar em pé, sentiu dor de verdade. E o mais tocante, talvez, seja o lado emocional. Ele chorou, sentiu uma tristeza profunda, uma angústia que quase o esmagou. Era humano de verdade. E essa humanidade toda não é só um detalhe, sabe? É fundamental. Tem uma citação do teólogo Wayne Grudem que resume isso perfeitamente. Ele diz que o fato de que ele era plenamente humano o fez capaz de ser um substituto genuíno para nossa punição. Ou seja, para ele poder tomar o nosso lugar, ele tinha que ser primeiro um de nós. Faz todo sentido. Certo. Então a gente tem de um lado 100% Deus, do outro 100% humano. Como é que a gente junta essas duas coisas numa pessoa só, sem que uma anule a outra? É aí que entra uma das doutrinas mais importantes da história da Igreja, que tenta justamente resolver esse paradoxo. O nome técnico para essa solução é união hipostática. Parece um palavrão, né? Mas a ideia é mais simples do que parece. Pensa assim, em Jesus existem duas naturezas completas, a divina e a humana, morando juntas numa única pessoa. O segredo está aí. Elas não se misturam, virando uma terceira coisa, e nem ficam se dividindo. São duas naturezas distintas, mas inseparáveis, numa só pessoa. Essa foi a grande definição do Concílio de Calcedônia, lá no ano de 451. Sabe um jeito bom de entender o que uma coisa é? É entender o que ela não é? A Igreja Antiga combateu duas ideias principais que não batiam com o que eles entendiam das Escrituras. A primeira, o nestorianismo. Era como se Jesus fosse duas pessoas. A doutrina oficial diz, não, ele é uma pessoa só. A outra, o eutiquianismo. Era como colocar Deus e homem num liquidificador e criar uma coisa nova, um híbrido. A resposta foi, também não. As naturezas continuam lá, inteiras e sem confusão. Beleza, a gente falou de história, de teologia, de concílios, mas alguém pode estar pensando, tá, mas e daí? O que isso muda na minha vida? E a verdade é que muda tudo. Essa doutrina não é só um debate acadêmico, ela tem implicações muito, muito práticas. Vamos ver por que isso é tão vital. Primeiro ponto, a salvação. Por ser humano, ele pôde morrer no nosso lugar, mas por ser Deus, essa morte teve um valor infinito capaz de salvar. É a combinação perfeita.
Segundo, é um modelo para a vida. A humanidade dele, perfeita e sem pecado, se torna o nosso alvo, o nosso exemplo. E terceiro, a nossa esperança para o futuro. Se um ser humano, unido a Deus, venceu a morte, isso garante que a gente também pode. É a nossa segurança. E tem um detalhe aqui que é uau e que muita gente esquece. Essa união de Deus e homem em Cristo não foi tipo uma visita, algo temporário. A encarnação não acabou. A teologia cristã afirma que Jesus, hoje no céu, continua sendo totalmente Deus e totalmente homem. Ele não deixou de ser humano quando subiu. Ele é, para sempre, essa ponte perfeita entre Deus e a humanidade. Isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente ficar pensando. Se tudo isso é verdade, significa que agora, neste exato momento, um ser humano glorificado, Jesus, está reinando como o Rei do Universo. O que isso quer dizer para a humanidade? Para o nosso valor, nosso destino, nossa esperança? Pensar nisso muda tudo.